A ideia de que um ser humano pode possuir um duplo não surgiu como entretenimento, nem como uma simples curiosidade folclórica. Ela aparece de forma consistente em diferentes culturas, épocas e contextos, sempre associada a algo profundamente inquietante: a instabilidade da identidade humana. Esse é o bestiário do Velho Mundo. Hoje vamos explorar algo diferente. Não uma criatura, não um espírito, mas algo muito mais próximo. Pessoas afirmam ter visto a si mesmas, não como reflexo, mas como presença. E quando isso acontece, a pergunta deixa de ser o que você viu e passa a ser quem você é. Então, vamos ao vídeo. Imagine a cena. Você caminha por uma estrada e vê uma figura vindo em sua direção. Ela veste roupas que você nunca possuiu, mas que, anos depois, você viria a usar exatamente da mesma forma. O encontro não é apenas visual, ele é uma ruptura. Você não vê apenas um sósia, mas uma versão impossível de si mesmo que parece compartilhar sua existência. Este é o doppelganger. Não se trata de uma sombra externa, mas da exposição do mecanismo frágil que sustenta quem nós somos. O termo doppelganger surge no final do século XVIII, dentro do contexto intelectual alemão, mais especificamente no romantismo. Foi cunhado pelo escritor Jean Paul para descrever algo muito específico: não um simples sósia, mas uma duplicação da própria pessoa. A escolha das palavras revela a natureza do fenômeno. Doppel significa duplo e ganger refere-se àquele que caminha. Portanto, o doppelganger é aquele que percorre o mesmo caminho. Não é um outro qualquer, mas algo ligado diretamente à trajetória do indivíduo. No conceito original, ele é uma presença que compartilha sua identidade de forma impossível. Embora o nome seja alemão, a ideia é milenar. Antes de existir o termo, já existiam os relatos que atravessavam oceanos e séculos. No Egito Antigo, o conceito de Ka representava uma duplicação vital do indivíduo. Não era apenas uma alma, mas uma espécie de reflexo existencial que coexistia com o corpo físico e podia continuar após a morte. Na tradição nórdica, encontramos o Vardøger, uma espécie de pré-eco da pessoa. Indivíduos eram vistos ou ouvidos chegando a um local antes de realmente estarem lá. Testemunhas juravam ter conversado com alguém que, minutos depois, aparecia novamente como se tivesse acabado de chegar. Já no folclore irlandês, o chamado Feti cumpria um papel semelhante, mas muito mais sombrio. Ver o próprio duplo era considerado um presságio de morte, um anúncio de que a unidade essencial da pessoa havia se quebrado. O que une todas as tradições não é a neutralidade, mas a sensação de que essa duplicação não deveria existir. Ela carrega uma tensão fundamental: a coexistência de duas versões de um mesmo ser em um único mundo. A história registra episódios documentados que elevam o doppelganger do mito à experiência vívida. Johann Wolfgang von Goethe descreveu um episódio em que encontrou uma figura idêntica a si mesmo enquanto cavalgava. Anos depois, ele se viu exatamente naquela situação, usando as mesmas roupas que vira seu duplo trajar. Para ele, foi um deslocamento temporal da identidade. Abraham Lincoln também relatou ter visto duas imagens de si mesmos
refletidas em um espelho, logo após sua eleição. Uma nítida e outra pálida, quase espectral. Sua esposa interpretou o evento como um presságio. Duas existências, sendo que apenas uma permaneceria. Um dos casos mais perturbadores e detalhados é o de Emily Sagari, uma professora do século XIX. Diferente de relatos isolados, este envolveu múltiplas testemunhas. Alunas afirmavam ver duas versões da professora simultaneamente, uma realizando atividades normais, enquanto a outra permanecia imóvel ou imitava seus movimentos. O detalhe mais bizarro era o efeito físico. Sempre que o duplo aparecia, a Emily real ficava exausta, como se sua energia estivesse sendo drenada pela cópia. Há também o escritor Guy de Maupassant, que descreveu a presença de um duplo que se sentava em seu quarto e lhe ditava histórias. Pouco tempo depois, Maupassant sofreu um colapso mental severo e foi internado até sua morte. No século XIX, o doppelganger deixou de ser apenas um presságio para representar um conflito interno. Fyodor Dostoiévski explorou isso de forma brutal em sua obra O Duplo. Nela, o protagonista encontra uma cópia de si mesmo que, aos poucos, começa a substituí-lo socialmente. O duplo não é um monstro, ele é mais eficiente, mais aceito e mais funcional. O terror não reside na aparência, mas na substituição. A consequência é um colapso psicológico, onde a identidade do personagem se dissolve à medida que o outro se torna dominante e ocupa seu espaço. Aqui, o doppelganger é um mecanismo de destruição interna. É neste ponto que a neurociência entra, não para simplificar, mas para aprofundar o problema. Existe um conjunto de fenômenos conhecidos como fenômenos autoscópicos. O mais relevante é a eautoscopia. Diferente de uma alucinação comum, na eautoscopia, a pessoa vê a si mesma como uma presença tridimensional, ocupando espaço no ambiente. Mas o fenômeno vai além da visão. Ele envolve a própria consciência. Pacientes relatam uma sensação de bilocação, estar simultaneamente em dois corpos. A dúvida central deixa de ser o que estou vendo e passa a ser onde eu realmente estou. A região do cérebro associada a isso é a junção temporoparietal. Essa área integra informações sensoriais críticas, visão, equilíbrio, propriocepção e o senso de localização do eu. Quando essa integração falha, o cérebro gera uma duplicação da representação corporal. O ponto crucial é que o cérebro não reconhece o duplo como uma ilusão comum. Ele trata ambas as instâncias como válidas e compartilha a mesma identidade entre elas. É por isso que muitos pacientes não dizem vi algo parecido comigo, mas sim havia outro eu ali. A instabilidade da identidade é reforçada por outras síndromes. Na síndrome de Capgras, o indivíduo acredita que pessoas próximas foram substituídas por impostores idênticos, porque o rosto é reconhecido. Mas a conexão emocional falha. Já na síndrome de Fregoli, o indivíduo acredita que múltiplas pessoas são, na verdade, uma única identidade disfarçada. Essas condições revelam que a identidade não é apenas aparência. Ela é construída por múltiplos sistemas cognitivos. O cérebro mantém constantemente um modelo interno de si mesmo para prever ações e diferenciar o eu do outro. Quando esse sistema falha por lesão, epilepsia, privação sensorial ou estresse extremo, o modelo se fragmenta. O doppelganger, portanto, é a manifestação perceptiva dessa fragmentação.
Ele raramente é neutro, porque representa uma instância paralela do mesmo sistema cognitivo. Ele observa, imita e antecipa ações. Outras criaturas representam ameaças externas, mas o doppelganger representa a possibilidade de que o eu não seja único, estável ou fixo. Ele é a prova de que a identidade humana é um processo que pode falhar. Quando culturas antigas associavam o duplo à morte, talvez estivessem falando da morte da unidade do eu. Ver o próprio duplo é o sinal de que algo essencial se quebrou. No fim, o doppelganger nos obriga a questionar a natureza da nossa própria existência. Ele nos deixa com uma dúvida inquietante. Sob certas condições, o que chamamos de eu pode deixar de ser singular?